Jonathan Fernandes na área para avisar que tá no ar mais uma plataforma e plataforma dessa vez é com o Caio Fulgêncio, jornalista, um cara muito da hora que criou um podcast ano passado. Me corrijam se eu estiver errado, mas eu acho que foi ano passado, sim, 2020, que é o Aquele de 30, é um podcast muito massa que, cara, em algumas lives que eu gravei com o Caio, ele contou que isso era uma coluna dele no jornal, na época que ele escrevia pro jornal, e acabou que virando agora o nome, né? Virou podcast. Cara, é um podcast muito massa, onde ele convida pessoas para falar de determinado assunto. Lembra muito o que era o Teólogo de Quinta no início, né? A primeira temporada do Teólogo de Quinta é bem isso. Eu tinha um tema na minha cabeça e convidava alguém que poderia falar daquele tema. Então é mais ou menos. E foi isso que me fez interessar muito pelo podcast dele, que é muito da hora. O Caio não é acreano, mas se formou aqui no Acre, na Faculdade Federal aqui do Acre, então ele tem muitos amigos aqui acreanos, amigos em comum, inclusive, amigo da Tasta, da Ellen, da Késia, que são meninas que eu gravei aqui também. Cara, e foi muito massa, a gente trocou uma ideia muito da hora sobre coisas que a gente não tinha falado nas lives, inclusive se você quiser conferir as lives que eu gravei com o Caio, tá tudo salvo lá no Instagram do Teólogo de Quinta. E é isso. E antes de você partir para ouvir o episódio, lembrando para vocês que agora você pode ser assinante, você pode ser membro do Clube TDQ. Jonathan, o que é Clube TDQ? Te explico. O Clube TDQ é o clube de assinantes do Teólogo de Quinta, onde você com 10 ou 20 reais, ou até um valor maior, se você quiser, se partir do seu coração e se não for apertar no seu orçamento, pelo amor de Deus, você pode colaborar com a gente, né, para que a gente possa investir mais nesse podcast, pagar editor, investir em um microfone bom, investir em coisas que agregam no nosso podcast, beleza? Então, qualquer melhoria que você perceber aqui daqui em diante é culpa sua, que está nos ajudando, seja financeiramente, seja divulgando para que nós alcancemos mais e mais e mais pessoas. Então a gente faz isso aqui com muito amor, com muito carinho. Você sabe o quanto que eu amo esse projeto e a gente não vai parar, beleza? Então é isso, a gente vai deixar o link aqui na descrição, vá lá, beleza? E entre para o Clube TDQ, você faz um Pix rapidinho, você já vira membro e já recebe os conteúdos exclusivos. Agora sem mais delongas, sem mais conversa, vamos para o episódio que tá demais. Salve galera, eu sou Jonathan Fernandes, está na plataforma de número 50, isso mesmo, chegamos ao tão sonhado número 50. Eu não sei por que é um tão sonhado, mas é um número legal de falar, olha só, 50, é sonoramente lindo esse número, e não poderia ser diferente. Estou com meu amigo aqui, amigo que a internet me deu, que é o Caio Fulgêncio, do podcast Aquele de 30, um dos melhores podcasts do Brasil, sem sombra de dúvida, sem titubear, um dos melhores, e sou fanboy mesmo, ele sabe disso. Caio, se apresente, mano, fale quem você fale onde você se encontra, e pegando um bordão seu, né? Quem é você na fila do pão, na fila da vida aí? Primeiro, parabéns, né? 50 episódios, meu Deus do céu, tô tão longe disso ainda, tô na metade aí do caminho. E é um marco criar conteúdo sem tanto patrocínio, sem uma grana por trás. Então, primeiramente, parabéns por isso. Eu acho que é um marco real. É muito bonito dizer 50 episódios mesmo. E eu sou Caio Fulgêncio, eu sou jornalista, eu sou nordestino, nasci em Mossoró, no Rio Grande do Norte, mas muito cedo, assim, mais ou menos eu tinha uns 10 anos, a minha família se mudou para Rio Branco, Acre, né, que é de lá que nós temos amigos em comum. Atualmente, eu saí de Rio Branco, eu tive umas idas e vindas. Em 2018,
Eu saí de Rio Branco, me mudei para São Paulo, depois voltei para Rio Branco e agora estou de novo em São Paulo, mas no interior do estado. E é isso, assim, sou podcaster, sou jornalista, sou agente de comunicação no serviço público. É uma loucura essa vida. Da hora. Cara, assim, o Plataforma, ele é um programa... Eu já conversei com o Caio algumas outras vezes, em tempo de pandemia, que a gente estava fazendo muitas lives. Eu gravei 2 lives com o Caio. Inclusive tá salvo lá no Instagram do Teólogo de Quinta. Quem quiser conferir, vocês podem ir lá dar uma conferida. Só que a gente não tinha um episódio ainda, né? A gente é podcast, então a gente tem que ter um podcast junto para poder, tá aqui o episódio que eu tenho com o Caio. E a gente não tinha ainda. Eu tava pensando nisso, eu falei, caramba, eu tenho que convidar o Caio para 2021. Eu fiz uma pequena lista de pessoas que são indispensáveis para gravar em 2021. E o Caio tava nessa seleta lista, né? E aí eu tava pensando, caramba, eu vou tentar não falar com o Caio coisas que a gente já falou muito nas lives. E a gente vai tentar falar um pouco da vida mesmo, assim, um do outro. A gente já se conhece um pouco de trocar ideia, e através desse podcast também. Mas isso não está registrado, né, em um programa. Então acho que a gente consegue fazer um pouco disso hoje. Já que o Caio já se apresentou, eu sempre começo o programa falando de como que eu conheci o convidado, né, de como a gente se conheceu. A gente não se conhece pessoalmente, né, infelizmente, né, Caio? Mas isso eu já tinha saído de Rio Branco, né, na verdade, quando você lançou episódios com amigas minhas, com a Tasta Muniz, que eu tô morrendo de saudade. Se ela ouvir esse episódio, já deixa esse recado aí no ar. Com a Késia também, que estudou comigo na faculdade. Então, eu já tinha saído de lá e por esse motivo a gente acabou não tendo esse contato mais próximo, né? Então, pois foi daí que a gente se conheceu. Na verdade, sendo bem sincero, e assim, um pouco que a minha memória me permite lembrar, o seu nome ele nunca me foi estranho. Eu lembro de ter ouvido o teu nome já em algum lugar, assim, antes de eu ter podcast. É incrível isso, né? Mas assim, eu não sei de onde, eu não sei onde. Eu acho que você chegou a trabalhar em alguma coisa com jornal, assim, acho já, né? Eu trabalhei no G1 por muitos anos com a Tasta. Por isso. Pode ter sido lá meu nome nas matérias ali, pequenininho, que você viu. Eu leio muita notícia. A minha forma de me informar é por leitura. Eu não gosto muito de assistir jornal, então eu leio mais do que assisto. Então eu acredito que foi por aí que esse nome ficou na minha cabeça, assim. E aí, depois que eu gravei com a Tasta, e aí eu cheguei no Caio, né, através da Tasta. E aí eu vi que algum tempo depois a Tasta, eu acho que ela compartilhou um episódio do seu podcast. Eu já fui correndo pra ouvir e eu achava que você morava aqui, né? E eu fiquei muito feliz porque, assim, eu até então era o único que fazia podcast no Acre, não tinha ninguém, assim. Até hoje eu não sei se tem. Tem um pessoal do TV Cachola que tá fazendo conteúdo agora, que inclusive eu gravei com eles recentemente. Mas, assim, de podcast mesmo, de áudio e de conteúdo assim como eu faço, eu não tinha visto ninguém. Então eu vi no Caio uma oportunidade de alguém fazendo a mesma coisa que eu, para mim se juntar, né? E aí foi um misto de alegria e de desânimo quando ele falou que não estava morando no Acre, mas caramba, então o podcast nem acreano o podcast é paulista. E aí eu troquei ideia com o Caio e as ideias meio que bateram. Geralmente quando eu convido alguém para trocar uma ideia, para gravar, é só aquilo, fica aquele episódio e pronto. Aí dificilmente eu falo com a pessoa depois, o número dela fica no meu celular, o meu número fica no celular dela, mas não rola mais nada. Com o Caio rolou muita coisa em comum, a gente trocou muita ideia sobre várias coisas nas lives e acredito que agora também. Então, Caio, só pra galera entender, porque não foi todo mundo que assistiu a nossa live, conta um pouquinho pra gente de como é que foi essa sua transição aí da sua cidade natal para Rio Branco, o tempo que você passou em Rio Branco. Eu sei que você conta muito sobre isso no seu podcast, né, também, da sua vida, mas seria legal você contar um pouquinho desse seu lado nômade, né, de mudar de cidade, várias culturas, várias línguas, e até agora, no momento que você está aí em São Paulo. Ah, cara, é meio louco mesmo, assim, o meu podcast, eu me exponho muito lá, fico falando isso, mas eu adoro também
de onde que a gente vai tirar conteúdo se não é das coisas da nossa vida, né? Na verdade, foi assim, o meu pai, ele precisou ir para o Acre a trabalho, porque ele tem parentes lá e eles iam trabalhar com alguma coisa específica. Meu pai é da área de economia, e ele foi primeiro, em seguida, depois de um tempo, assim, ficou a minha mãe, eu e a minha irmã em Mossoró, né, o tempo foi passando, meu pai não voltava, e acabou que pareceu para eles uma ideia boa também a família toda se mudar, assim. A gente ficou durante 18 anos no Acre, a família toda junta. Acho que a minha irmã foi a primeira a ir embora, na verdade. Minha irmã é mais velha. E daí foi isso, assim, a gente foi ficando, na verdade, todo ano com a intenção de voltar para o Nordeste. Eu acho que todo nordestino que sai do Nordeste acaba tendo uma meta de vida, que é voltar para o lugar de onde veio. A gente tem muito apego pela terra, muito apego pela nossa cultura. E daí o tempo foi passando, e enquanto isso a minha irmã entrou na faculdade, eu entrei na faculdade, fui ficando, foi lá. Eu sou eternamente grato ao Acre, na verdade, porque foi o estado que nos trouxe muita coisa boa, assim, muita coisa boa na nossa família. Foi onde eu comecei a construir a minha carreira, e que ainda está no começo. E tive muitas oportunidades incríveis de trabalho, muita experiência muito bacana, conheci gente muito foda. Pode falar palavrão, né? No podcast? Pode. Eu já tinha ouvido uns palavrões, mas sei lá, né? Vai que no meio do caminho não podia mais. Eu tô perguntando, né? E daí conheci muita gente foda e tive muita experiência foda de vida. Só que chegou num ponto, assim, em 2018 mais ou menos, eu tive muita coisa assim, problemas de saúde e assim, problemas não tão graves, mas alguns problemas de saúde que dificultaram alguns planos durante um tempo. E 2018 eu já me vi um pouco mais minimamente com coragem, assim, para largar emprego, para tentar começar uma vida nova em outro lugar e tentar viver outras experiências. Eu acho que a minha vida ela tem sido muito motivada por isso, assim, nos últimos tempos. E, enfim, fui para São Paulo, comecei a estudar uma pós-graduação, e daí depois de um tempo o mercado, na verdade, de São Paulo ele é um pouco cruel para quem vem do norte, para quem vem do nordeste, não é um lugar muito aberto, assim. E acabei voltando para Rio Branco no mesmo ano, mais para o final do ano, assim, eu fui embora no começo. E porque também fui convidado, me ofereceram, na verdade, assim que eu cheguei no Acre, outras oportunidades de trabalho em áreas que eu ainda não tinha trabalhado, e uma delas foi o rádio, que eu só tinha feito rádio na faculdade. E eu acho que naquele momento foi quando eu, que já ouvia podcast, comecei a pensar que eu poderia produzir alguma coisa. Acho que foi naquele momento. E estando lá dentro, o rádio ele é apaixonante, né? Não tem para onde correr. Assim, acho que todo mundo que tiver uma experiência no rádio lá dentro, assim, vai ver o quanto que é legal, assim, fazer esse negócio, o quanto que ele aproxima, o quanto que as pessoas realmente ouvem, mesmo em tempos de internet. E foi isso, assim, até que quando eu estava em São Paulo, eu tinha prestado algumas provas de concurso, e quando eu voltei para o Acre, eu fui chamado em um desses concursos. E como a minha família já estava muito nesse processo de todo mundo voltar para o Nordeste ou ir para outro lugar, eu não quis arriscar, né, e ficar mais tempo no Acre e sozinho, ou então prendendo um pouco os planos dos meus pais, e acabei metendo a cara e vim parar aqui no interior de São Paulo sem conhecer ninguém. Estou aqui há um ano e meio, quase 2 já, e construindo a minha vida e sonhando muito com coisas que eu ainda quero fazer. Acho que a maturidade ela é muito legal, né? Você vai vivendo coisas, vai criando um pouco mais de coragem para tirar uns sonhos do papel, e foi isso que aconteceu, principalmente com o podcast. Eu falo demais, né? Você já viu que eu já tô aqui, ó, no monólogo já faz tempo. Dependendo da gente, então, 2 horas esse programa, porque, né, eu também falo muito. Eu não sei se você lembra quando a gente gravou as 2 lives que a gente fez
Inclusive, eu ia até te chamar para outra, só que aí acabou que acontecendo algumas coisas na minha vida pessoal que eu acabei que não conseguindo te convidar. E aí eu te convidei somente pro podcast. Mas enfim, nos bastidores eu te falo sobre isso. Mas aí nas lives que a gente gravou, eu não sei se você lembra, mas eu morava com os meus pais ainda, né? Sim. E aí, nesse meio tempo que a gente ficou sem se falar, eu vim morar sozinho. E assim, cara, óbvio que é muito diferente de você, a sua realidade foi totalmente outra, você teve que mudar de cidade, de estado, né? Eu não, eu apenas mudei de bairro, né? Mas mesmo assim é você sair da casa dos seus pais, é você sair debaixo de um seguro, digamos assim, que você teve a vida toda, né? De uma proteção, que mesmo que você arque com parte das despesas da casa, mesmo que você é pertencente a um grupo, que não é você que toma as decisões, ao mesmo tempo que isso é ruim, isso também por exemplo, para mim, que eu odeio ter que lidar com pessoas. Então, quando chega alguém para bater na minha porta para falar comigo, por exemplo, sou eu que tenho que abrir, não tem mais ninguém para abrir. Então, sou eu que tenho que tomar todas as rédeas da casa. E assim, eu percebi que também foi uma atitude de coragem, bem corajosa minha, assim, fazer isso. Fui até meio que julgado por muita gente que não entendia o movimento que eu estava fazendo, porque a minha relação com minha família sempre foi boa, sempre foi, não era das melhores, mas também não era das piores, tava de conviver tranquilo, de uma forma harmônica. Então as pessoas meio que não entenderam esse movimento, né? Mas por que você foi morar sozinho? Por que seus pais estão num canto, vocês estão no outro? Como se a gente tivesse brigado, como se eu tivesse, sei lá, agredido minha mãe, né? Desse nível, assim. Gente, não, simplesmente eu tô com 24 anos, eu preciso de espaço, eu preciso eu preciso voar, sabe? É que nem a música do Zezé de Camargo e Luciano, né? O filho é que nem um passarinho que cria asa, quer voar. Eu precisaria voar. E com a minha mãe, ela obviamente nunca me deixaria voar. Ela abriria um espaço fechado, que nem um Chico Mendes, e deixava eu voando lá dentro daquele ciclo ali. Tanto que a gente é apegado, assim, um ao outro, até hoje. E assim, eu entendo, cara, que essas são coisas da fase adulta, que nem eu tava pensando hoje quando eu vim do trabalho, que são coisas que você só entende quando faz. Não tem como você, por exemplo, você pode conversar com 30, 50, 100 pessoas que saíram de casa e foram tentar, ou que saíram de cidade, mudaram de cidade e foram tentar uma vida fora, mas você não vai saber como é essa experiência se você não fizer. Então eu acho muito legal, eu acho essa tua atitude muito, por mais que eu não tenha essa coragem, mas essa tua atitude ela é muito corajosa e inspiradora, inclusive, para quem está pensando em mudar de cidade, seja por causa da profissão, ou seja, por qualquer outro motivo, porque não é uma decisão fácil. Para mim não foi fácil mudar de bairro, sabe? Sair da casa dos meus pais para alugar um apartamento, arcar com uma despesa que eu até então não tinha. Então é algo muito, muito corajoso mesmo, assim, eu digo, né? E quando você chega em São Paulo, para trabalhar, para arrumar um trampo na sua área, foi difícil? Como é que foi esse rolê? Cara, primeiro assim, eu acho que é interessante pensar como que as coisas mudaram assim no decorrer do tempo, né? Porque eu acho que meus pais, por exemplo, talvez os seus pais também sejam de uma época que os 18 anos eram uma fase de virar adulto e começar a correr atrás das próprias coisas e quem sabe sair de casa e, enfim, casar para quem é de casamento. E assim, eu acho que a nossa geração, não sei se a gente é da mesma geração, porque você é mais novo do que eu, mas eu que tenho 31, a gente é uma geração mais tarde, assim, a gente fez tudo mais tarde. Sair de casa realmente é um desafio grande, né? Porque é isso, como você falou, a gente tá na casa dos pais você ter segurança, né? Você saber que você não tá sozinho, é você saber que, como você falou, por mais que a gente ajude em alguma coisa financeiramente, no final das contas, quem segura o tranco são eles, né? São eles que estão lá vendo o que falta, o que precisa. E comigo, nossa, foi difícil assim no começo.
você tem uma sensação. E aí, assim, eu acho que nem adianta muito. Eu acho que é muito parecido sair e ficar na mesma cidade, ou sair e mudar de estado. Claro que tem as diferenças de você estar longe geograficamente, mas no final das contas é quase a mesma coisa, assim, né? É você cuidando da sua vida e tomando 100% das decisões na sua casa. É, eu lembro que quando eu saí de Rio Branco em 2018, que eu fui para São Paulo, eu dividi apartamento com um amigo que eu conheci lá, assim, sabe? Não foi um amigo que era de infância e a gente decidiu alugar um apartamento. Então já foi, por si só, cheio de desafios, assim. Porque eu estava morando com uma pessoa que eu tinha acabado de conhecer, uma pessoa que veio com outra criação e tal. E agora, essa experiência depois, se eu te dissesse, mas aquele momento da minha vida me preparou para agora morar completamente sozinho. Gente, não tem nada a ver, é completamente diferente. Tenho que lidar com um monte de coisa. Eu não sabia, escolher um fogão. Eu não sabia que marca de máquina de lavar era boa. Tanto que eu comprei uma máquina que deu defeito, assim, sabe? Umas coisas que provavelmente a minha mãe saberia resolver muito rapidamente. Aí quando uma compra dá defeito, o que você faz? Para onde você envia, sabe? Quem que vem buscar? Sabe? Essas coisas assim, gente. Mas que ficou um eletrodoméstico na minha sala durante 15 dias encaixotado e eu não sabia o que fazer com ele, sabe? Não podia perder a garantia. E daí falava com uma pessoa que disse que vão buscar, e essa pessoa nunca ia buscar e eu não sabia se tinha dado certo. Então, são coisas que você aprende realmente fazendo, né? E até hoje, todo dia, todo mês é um perrengue, né? Perrengue por, sei lá, uma conta de luz que veio alta, sabe? Assim, aqui, por exemplo, é época de frio, né? Que daí é chuveiro elétrico todo banho. E mesmo sendo a pessoa sozinha, tem um aumento absurdo na conta de luz. E você fica... Não tem quem culpar, sabe? A minha mãe me culpava se eu demorasse no banho. Eu não tenho quem culpar, fui eu mesmo quem gastou, entendeu? Então é um desafio. E a mudança, ela veio por causa disso, assim, né? Ela foi motivada por um trabalho... que até então é um trabalho que graças a Deus tem me feito pagar todas as contas, não ficar devendo nada, tá sucesso. E é isso, assim, né? Mas é um desafio para todo mundo. Eu acho que eu também não troco, sabe? Eu lembro quando eu voltei de 2018 para a casa da minha mãe de novo, alguma chavinha já tinha mudado dentro de mim. E eu sabia que por mais família, né, que eu fosse com eles, o amor que existe na minha família, não era mais a minha casa, sabe? Essa sensação de que estava na hora já, sabe? Às vezes é o jeito que a sua mãe arruma uma coisa na sala, sabe? Você não gosta, mas você não vai mudar, não é a sua casa, é a casa dela. Sim, sim. Então eu acho que chega um momento na vida... que é isso, né? A gente vai e mete a cara. E é muito importante, é muito crescimento também. Eu não troco esses 2 anos de mudança para viver o conforto que eu estava vivendo internamente e externamente. Eu acho que foi muito crescimento. Eu respondi tua pergunta, eu já nem lembro, porque eu falo demais. Respondeu. Cara, não, isso que você falou faz total sentido pra mim, assim, porque você não se sentir mais em casa, sabe? É a sua família, você sabe que é a sua família, é quem te criou, é quem te formou, mas chega um momento que você se sente tão, assim, eu acho que você vai me entender, eu espero que o ouvinte também me entenda, não é no sentido de querer ser melhor do que seus pais, não é isso, mas você se sente tão grande no sentido de querer ter o seu espaço ao ponto de querer ter sua casa, né? Tudo que tá ali, todo o ornamento, toda o horário de acordar, de dormir, de chegar, de sair, as conversas na sala, a forma de pensar, já vai, entendeu? Tipo assim, a minha mãe, ela foi criada num ambiente, por mais que minha avó seja lésbica, né? E minha avó sempre ensinou a gente a zero preconceito, mas a minha mãe foi criada num ambiente muito machista, então a minha mãe reproduz machismo o tempo todo.
Agora menos porque ela teve uma filha mulher recentemente, que é o amor da minha vida, a Júlia. Então, a última filha dela, né, para fechar o ciclo aí de mãe. Então, ela meio que agora deu uma segurada, né? Tudo que ela vai falar, assim, ela pensa 2, 3, 4, 5 vezes, porque ela tem uma filha agora. Então, assim, muita coisa que a minha mãe falava, eu não aguentava calado, rebatia, e às vezes eu parava pra pensar, mas ela não entende, então tem que educar ela. Mas eu não quero educar uma pessoa de 35 anos, entende? Aí, então, é sempre esse rolê, assim. Aí tem meu padrasto também, que é meu pai-drasto, no caso, né? Que ele me criou desde os 2 anos de idade, então a nossa relação sempre foi amigável, assim. Por mais que a gente pense totalmente oposto um do outro, assim, mas a gente sempre teve respeito um pelo outro. Mas mesmo assim, você sabe que é um outro rolê, sabe? As ideias dele não batem com a minha, enfim. Então, assim, você vive num ambiente harmônico para conviver, para dormir em paz, para ninguém brigar. Mas não é o melhor ambiente de todos, sabe? Você sabe, porque você tem pressupostos, você tem ideais que vão de contra aos ideais da sua família. E tá tudo bem. Não significa que eu não ame, que você não ame sua família, né? Não é isso. Muito pelo contrário. Você ama tanto ao ponto de querer que eles fiquem em paz e você se livre deles, né? Desse seu jeito chato de ser. E eu até acho que saí tarde de casa, com 24 anos, sabe? Eu até acho porque a maioria dos meus amigos saíram com 20, 21, 22. E muitos me cobravam até. Ei, Jonathan, sabe quando é que vai sair de casa? Sei o que, tu vai ver o quanto que é importante, sei o que e tal. E eu sempre esperava aquele momento certo. Eu acho que todo mundo espera, né? Aquele momento certo, momento ideal, quando vai chegar um anjo e vai dizer, agora esse é o momento. Mas não tem momento certo, não tem, assim, eu mudei minha concepção de momento certo do ano passado para cá, que se você for parar para pensar, não tem momento certo para as coisas acontecerem, as coisas vão acontecer e você vai ter que lidar. Hoje eu estava pensando justamente sobre paternidade. Quando eu estava indo do trabalho, né, eu estava pensando muito sobre isso. Caramba, a gente pira muito na ideia de que não quero ser pai agora, eu quero ser pai só com tal idade, eu quero ser pai só depois disso, depois daquilo outro. Mas, cara, ser pai, você só vai saber o que é isso sendo, não tem outra maneira, não tem um curso de paternidade. Você tem, sei lá, pode olhar para os outros pais e tentar tirar uma base, mas não é o seu filho, entende? Então eu acho que assim é na vida, né? Na vida como um todo, é você pesar os pós e contras, o que você tem como foco e meta de vida e ir para esse rumo. Você fala muito disso também nos seus podcasts, né? O que você acha disso? Eu concordo muito com você. Nossa, momento certo. Gente, isso não existe mesmo. É muito doido quando as coisas... como as coisas mudam realmente. Eu nunca me imaginei pai, por exemplo, né? Pegando esse gancho da paternidade. Eu nunca quis e nunca foi uma coisa que fazia parte da minha vida, assim. Eu sou de uma família pequena, só tenho a minha irmã e ambos já, né? Eu sou mais novo e tenho 31, então a gente está bem longe de ter uma criança, apesar de ter minha sobrinha, né? Quando a minha sobrinha nasceu, tudo foi como se a família Fulgêncio tivesse renascido junto, assim, né? Porque nem a minha irmã, nem eu imaginava que a minha irmã teria filho. E é engraçado, porque agora, aos 31, assim, desde os 30 eu fico, de vez em quando eu me pego pensando, assim, sabe? Em ter um filho, em, sei lá, adotar, sei lá o que fazer, mas aí, de repente, eu tô fazendo cálculo, assim, na minha cabeça. Nossa, mas para eu ter um filho... Nossa, filho é um negócio caro, né? Eu vou ter que estar ganhando tanto, no mínimo. Mas daí para ter um filho eu tenho que já ter um apartamento, uma casa, sei lá, tenho que estar financiando alguma coisa pelo menos. E daí para ter um filho como é que vai ser? Ele vai estudar numa escola particular? Porque se for uma escola particular, meu Deus do céu, é um absurdo. Eu vou ter que estar ganhando quanto para ter um filho, sabe? Como vai ser isso? Por quantos anos isso, né? Exatamente. Porque até ele fazer faculdade, até ele virar adulto, eu saí da casa dos meus pais aos 29, 30 anos, ele vai... eu vou ter que aguentar e aturar essa criança durante 30 anos e pagar tudo pra ele? Como é que vai ser isso? Aquele brincando, né? Óbvio. Mas
Mas é isso, assim, não tem momento certo para as coisas. Eu acho que a vida, ela acontece mesmo. E a gente tem que ir pegando um pouco, sabe, quando você tem que ir um pouquinho na onda, assim, vai surfando na onda que aparece e vai indo. Ainda que sonhos, hoje em dia, também é uma coisa que veio muito com a idade, a noção de sonhar, sabe? Eu não sei como que você lida com isso, mas eu demorei muito tempo para olhar para a minha vida e me imaginar uma pessoa que pode sonhar. Eu não sei se talvez tenha muito a ver com o lugar de onde eu vim, sabe? Com, enfim, meus pais do sertão do Nordeste e eu, que ainda que morasse numa cidade um pouco maior, porque Mossoró é a segunda maior cidade, eu venho de uma galera que é muito, muito interiorana, assim. Eu lembro que eu, depois de adulto, eu demorei, 12 anos, assim, para voltar em Mossoró. Porque nunca calhou, nunca deu certo de ir lá. Eu sempre, às vezes que eu fui pro Nordeste, eu fui pro sertão, onde fica a família do meu pai e da minha mãe, né? E ficava lá na casa das minhas tias. Mas em Mossoró, como eu não tenho muitos parentes outros, porque todo mundo acabou indo embora, eu demorei 12 anos para voltar. E quando eu voltei, eu tive uma sensação bizarra de que a vida não tinha passado, sabe? Tudo era muito igual de 12 anos antes. Então foi quando eu comecei a entender que talvez a minha dificuldade em ter planos planos a longo prazo e sonhos de quem eu quero ser, onde eu quero chegar, talvez essa minha dificuldade tenha nascido nesse lugar. Porque os meus amigos todos de infância, eles tinham basicamente as mesmas vidas, assim. Claro que não todo mundo, né? Teve gente que progrediu e enfim. E eu não tô falando só no âmbito material, assim. Não tô falando de gente que tem dinheiro hoje em dia. Mas tô falando de gente que realizou coisas, gente que você conversa e percebe que são pessoas antenadas. Meu Deus, se alguém dos meus amigos de infância ouvir esse podcast, eu tô cancelado. Nossa, imagino. Mas eu espero que tenha dado para entender, assim. Eu também não sei como é que tá hoje em dia, que eu só fui muito tempo depois. Eu fui em 2012 e até hoje eu não tive a oportunidade de voltar lá para conversar com a galera. Mas é isso, assim. Eu acho que não tem momento certo para viver, sabe? A gente meio que tem que pegar as oportunidades que aparecem e quando não aparecem, acho que a gente tem que sonhar, sabe? Tem que sonhar, não tem pra onde correr. Se a gente não sonhar, não tem como. Parece meio clichê tudo isso, e é até um pouco. Mas hoje em dia eu tenho me descoberto como um homem que pode sonhar, que tem todas as capacidades possíveis de realizar coisas. E mais uma vez, repito, não tem a ver com a quantidade de dinheiro exatamente, sabe? Ainda que não tenha como viver nesse mundo sem dinheiro. Cara, você falou uma coisa que, nossa... essa coisa de capacidade de sonhar, assim, parece prepotência minha, parece arrogância minha quando eu falo isso, mas eu no fundo do meu coração eu sei que não é, né? Por mais que eu sei que abre interpretação para ser, mas assim, eu não tenho dúvidas de que o meu podcast vai virar para alguma coisa, sabe? Não tenho dúvidas disso, porque eu sei que eu sou bom, né? Eu acho que você também tem esse sentimento. E olha só, que quem tá te falando isso é alguém com uma baixa autoestima muito grande. É alguém que não se acha capaz de fazer 99% das coisas que todo mundo faz, sabe? Mas assim, mesmo tendo uma baixa autoestima, eu ainda tenho muita confiança no meu potencial, naquilo que eu faço, naquilo que eu produzo. Mas assim, essa noção minha de sonhar, de esperar algo daquilo que eu faço, ela só veio depois que eu me acordei para isso. Isso que você acabou de falar, a noção de sonhar, a noção de acreditar em você. Porque eu vim de um lugar, eu não sei se eu já te falei isso, Caio, em alguma das nossas lives, mas assim, eu vim de um lugar periférico, periferia da periferia, sabe? Vim de um lugar muito, muito esquecido, assim. Eu nasci, fui criado uma parte no Calafate, na época que o Calafate era invasão, né? Você que já morou no Acre, você sabe disso. Para quem não é do Acre, enfim, é um lugar muito, muito isolado. E invasão, para quem não é do Acre, aqui é muito comum, né, falar invasão, mas eu acho que em outros estados invasão não é tão comum. A invasão é um lugar que não era habitado por ninguém e alguém literalmente invadiu. E aí passou a ser habitado. E
eu não tenho lembranças, assim, quando eu morava, porque era muito pequeno, mas, assim, as lembranças que eu tenho é morando no Chico Mendes, bairro que é até hoje. Eu fiquei muito feliz que eu fui passar a virada de ano na casa da minha avó mora lá ainda, e eu vi que estava asfaltado. Um asfalto digno, né? Porque os asfaltos que eles passavam lá, meu Deus, era uma tristeza, era vergonha chamar aquilo de asfalto. Mas assim, até o momento que eu saí de lá e eu sempre voltava lá para rever os amigos, é um lugar muito abandonado, é um lugar muito esquecido, sabe? É um lugar, por mais que tenha mudado muita coisa, assim, até moradores mudaram alguns, mas quem mantém o bairro lá ainda são as mesmas pessoas. Minha avó mora lá, sei lá, 30, 40 anos. Meus tios moram lá há muito tempo. E na época que tudo era mato. Então eu cresci nesse ambiente, assim, sabe? Eu cresci nesse ambiente onde eu sofria racismo quando era criança e não entendia que aquilo era racismo, né? O racismo do nível da diretora me pegar. Eu era um dos primeiros da fila, me botar lá atrás, porque eu era negro e tinha um cabelo enroladinho. Então ela não queria ver uma criança dessa lá na frente, queria ver umas menininhas branquinhas de olhos verdes. Mas eu não entendia que aquilo ali era racismo, sabe? Porque eu era criança, né? É muito cruel uma criança pensar sobre isso. Só vim entender depois de anos depois. E minha família sempre viveu com o mínimo, sabe? A gente sempre foi acostumado a viver com o mínimo que pode. Mas eu não tenho muito o que reclamar, porque, assim, volta e meia eu ia num parque Chico Mendes da vida. Volta e meia minha mãe me levava pra ir na praça para comer um tacacá, que é acriano, tem que tomar tacacá, né? Saudade, inclusive, morrendo de saudade de tacacá. Nossa, meu Deus. Então, assim, eu tive meus luxos à medida do possível, mas, assim, muito longe, assim, de uma realidade que muitos dos meus amigos hoje tiveram, conversando com eles, assim, que já cresceram num ambiente com pai e mãe, aquela família bem estruturada, tiveram condições de ter os melhores cursos, as melhores faculdades, enfim. E assim, eu sempre tive essa noção de que, caramba, o que vai me sobrar? E a minha avó, assim, eu lembro, tem uma coisa que a minha avó me falou, eu não sei nem se ela lembra disso ainda. Mas teve uma coisa que ela me falou, cara, quando eu era criança, e eu acho que ela nem tinha noção, ela não falou por mal, eu sei que ela não falou por mal, mas assim, aquilo me tocou de uma forma, Caio, assim, que até hoje eu lembro, e isso que você falou faz sentido real. Quando ela perguntou pra mim o que eu queria ser quando crescer, e eu gostava muito de cantar, até hoje eu canto muito, né, mas quando eu era criança eu cantava muito mais, cantava toda hora, eu só falava cantando. E aí a minha avó falava assim, se você quer ser o quê quando crescer? Eu falei, vó, cantor. E a minha avó, naquela época, o que era 2000, 99, 2000, por aí, 2001, sei lá. E a minha avó, assim, com a realidade dela, né? Mas meu filho cantou no Acre, não dá. Pensa em outra coisa, pensa em ser advogado, doutor. E a minha avó acabando com o meu sonho ali, sabe? Acabando com o sonho de uma criança, de querer ser cantor. Então, assim, a gente é acostumado a viver com o mínimo, a viver com um pouco. Faz um concursozinho aqui, faz uma faculdadezinha aqui, faz um concurso, passa e pronto, vai trabalhar para o Estado. Essa é a sua vida. Faz um filho aqui, aluga um lugar, tem uma família, e é essa a sua vida. Não tô julgando quem tem essa vida, quem escolheu essa vida, quem vive bem assim. Só que eu tô dizendo que será que a vida é só isso, sabe? Será que a vida realmente é só isso? Ter uma família, morar, pagar a conta, beber de vez em quando, ir para a igreja, ou, sei lá, ir para onde você quer ir e pronto. Ver seu filho crescer e morrer e pronto. Não ter sonho nenhum, não ter perspectiva nenhuma, não ter vontade nenhuma, não querer, sei lá, deixar a sua marca registrada de alguma forma em algum lugar. E eu não acredito, cara, assim, eu acredito muito que cada pessoa com quem eu trombo, quem eu convivo, desde a mais nova até a mais velha, ela tem um talento, ela tem um sonho dentro dela que ela não pôde realizar. Então, no final das contas, agora estou sendo um pouquinho mais filosófico, né, nessa conversa, no final das contas, todo mundo é um sonhador frustrado, alguém que sonhou muito, mas viu que a sua realidade não condizia com aquele sonho e se frustrou. Então, eu vejo nessa nossa geração, agora pegando aquele gancho que você falou, né, das mudanças e tal, eu vejo na nossa geração uma forma de mudar um pouco isso, de pensar duas vezes antes de colocar um filho no mundo, né? Também, por mais que eu tenha muita vontade de ser pai, eu não quero ter um filho por ter. E eu não quero ter um filho de qualquer jeito, porque, porra, é complicado.
Mas assim, é pensar um pouco que você pode, cara. Você pode sonhar. A gente não tá dizendo... E aí, isso que você falou faz total sentido. Não é só sobre dinheiro, sabe? A gente sabe que dinheiro é o mínimo. É sobre sonho mesmo. É sobre ser uma pessoa realizada. A maioria das pessoas que são frustradas hoje, que vivem mal, que vivem tristes, são pessoas não realizadas. São pessoas que falta muita coisa na vida delas. Então elas buscam coisas fúteis, né? E assim, Caio, me interrompa, porque senão eu vou partir para uma brisa. Eu tô aqui com meu caderninho aqui, minha caneta, só anotando coisas. Eu acho que é isso, né? É por isso que não faz sentido nenhum a discussão de meritocracia, por exemplo. Quando você fala de onde você veio, que eu vim de um lugar que, ainda que tenha sido um lugar difícil, talvez tenha sido, se a gente fosse botar na balança, tivemos vidas completamente diferentes. Eu reconheço todos os privilégios que eu tive na vida. Assim, alguns deles foram motivados por sorte ou por esforço, mas falar em meritocracia nesse país, né, num país que os pontos de partida são muito diferentes, é você tapar os olhos para essa realidade, né? Como é que você fala que cada um chega onde se esforça se as pessoas saem de lugares e de pontos de partida completamente diferentes, né? Então eu acho que é importante também pensar um pouco nisso. Quando você pensa que a sua avó ela te deu uma resposta que aparentemente é uma... que ela estava tentando, diminuindo o sonho de uma criança, na verdade ela deu aquilo que ela recebeu a vida toda, né? Então, como que pode, né? O meu pai, por exemplo, eu até falei isso no episódio mais recente do meu podcast, que eu cresci muito nessa realidade de que sonho era você ter dinheiro, assim. É você realmente conseguir ficar muito confortável na vida. Meu pai, ele foi o primeiro da casa dele, acho que ele e uma tia minha, foram os únicos que fizeram faculdade. Então eu e a minha irmã, nós somos a segunda geração da minha família que teve acesso ao ensino superior, entendeu? Então você já pensa que é uma coisa absurda e ao mesmo tempo um privilégio. A gente chegou lá, né? E isso não quer dizer que a gente seja especial, até porque eu estudei, por exemplo, a minha vida toda, eu e ela, com bolsa de estudo, né? Que a gente não podia se dar ao luxo de errar, eu não podia me dar ao luxo de tirar uma nota baixa, entende? Porque eu cresci com essa pressão de que tirar uma nota baixa ou ser um aluno que conversava ou que brincava um pouco na aula iria afetar diretamente a minha bolsa. Então isso me tirou muitas vivências mesmo na escola, de conhecer coisas, de ter experiências, por exemplo, sabe, de relacionamento. Eu não tive nada disso. E assim, também não tenho o que reclamar. Isso não é uma reclamação, sabe? É só uma compreensão hoje, agora mais velho, entendendo um pouco de onde eu vim. E daí, assim, falar de realmente de meritocracia, de capacidade de sonhar, por exemplo, e não sai dessa vida porque não foi lá e não se esforçou para fazer. Mas como que você pensa dessa forma? Como que se pensa dessa forma? Se as realidades são diferentes. Eu realmente acredito, e aí vai um outro clichê, e também muito da coisa de filosofar um pouco, eu acho que a gente acaba sendo do tamanho, ou a gente acaba indo, ou construindo, ou tentando ser do tamanho daquilo que a gente teve a oportunidade de conhecer. Seja conhecer por causa, sei lá, a geração dos meus pais, não sei, mas obviamente que no tempo deles não tinha, mas sei lá, meus pais não cresceram com internet em casa, eu cresci com internet em casa. Então isso já é uma forma de conhecer outros mundos, outras vivências, e isso acaba alimentando a nossa capacidade de sonhar também. Ainda que seja uma luta constante com a autoestima, e nisso a gente se parece, que eu sempre me vi profissionalmente como alguém que ia fazer sempre o mínimo, apesar de me esforçar para ser um bom jornalista, escrever bem e
apurar bem as notícias e as reportagens que eu ia fazer, eu nunca me vi como alguém muito especial, sabe? Eu nunca me vi alguém como alguém que, nossa, minha estrela vai brilhar porque eu sinto que eu sou alguém especial. E eu não sei, talvez nisso as nossas vivências se assemelhem, né? Porque o sonho pra gente requer esforço, sabe? Requer um pouco de luta. E não é luta só, não é a luta só para realizar o sonho, né? É a luta para sonhar primeiro, é a luta para entender que eu posso sonhar e depois entender e lutar para conquistar aquilo que a gente sonhou. E isso é que é um desafio, né? Um desafio, acho que para todos nós, assim, que tivemos uma infância e viemos de um lugar realmente muito pobre, de muita privação. Eu lembro que até coisas simples, assim, lá em casa, na casa da minha avó, por exemplo, eu até falei isso, eu tô meio que me repetindo do que eu falei no meu episódio, é bom que as pessoas depois vão lá e vão ouvir o meu, o meu episódio também. Que eu lembro, por exemplo, da minha avó, na casa da minha avó, era um lugar que na época que eu era criança não tinha luz elétrica, assim, não tinha nada, eu não tenho lembrança de ir para casa da minha avó e a vegetação tá verde, sabe? Não lembro de ver planta, eu só lembro de ver galho seco, então era um lugar de seca. Era um lugar que o chão era seco, não dava para você pisar no chão atrás da casa da minha avó descalço, porque doía o pé. E eu tenho todas essas memórias na minha cabeça de uma avó que criou 10 filhos e daí eu não sei, a minha avó sonhou, gente, minha avó, não sei se a minha avó sonhou, não sei se a minha avó teve a oportunidade de sonhar, o que ela sonhou para a família dela, sabe? Se ela realizou, se quando ela faleceu, e olha, se eu chorar aqui, eu não dou conta de falar dos meus avós. E eu não sei, de fato, assim, quem era essa mulher, o que ela sonhou, o que ela conhecia da vida, o que ela queria, se ela morreu satisfeita com a vida que ela teve. Então, quando eu olho para trás, eu olho para essa minha história, sonhar passa um pouco de privilégio para obrigação, sabe? Eu não sei se você sente isso. Eu quero muito um dia dar orgulho para minha avó que infelizmente faleceu cedo. Mas assim, eu quero botar para fora os sonhos que talvez ela não teve nem a oportunidade de sonhar, sabe? Eu não sei se estou fazendo sentido ou se eu estou viajando. Está fazendo. Pelo menos para mim, sim. Eu acho que é um pouco isso, assim. Eu acho que quando chega na nossa vida e a gente se vê, é como se a gente estivesse também trazendo essas pessoas que não puderam sonhar, essas pessoas, essa nossa ancestralidade que sofreu para um caralho, assim, e hoje, se eu tenho o privilégio de trabalhar, de ter um emprego, que durante, por exemplo, uma pandemia em que afetou diretamente a vida de milhões de brasileiros, eu continuei ganhando meu salário, sabe? Eu pude ficar, ainda que pouco tempo, sei lá, um mês, eu pude ficar um mês em casa no início da pandemia, eu continuei recebendo salário. Isso é um privilégio imenso nesse país. E continuo trabalhando e trabalho e para qualquer outro brasileiro, o que eu faço é muito pouco relacionado a 1 milhão de profissões que tem no Brasil, sabe? Então isso é um privilégio absurdo. E eu hoje, assim, sem a pressão, sem nenhum tipo de pressão, eu tento me esforçar para ter o máximo de sonhos que eu puder ter e, de alguma forma, começar a construir esses meus sonhos, porque é uma obrigação com todas as pessoas que vieram antes de mim, que não puderam sonhar, pessoas que trazem aí, que trouxeram, que levaram o meu sangue, né, nas nossas linhagens aí, desde que o Brasil é Brasil. Eu acho que quando você falou que você sofreu racismo e quando, né, que você se vê, você é um homem negro, e eu agora tendo muito mais compreensão dessa minha origem e não me vendo mais como um homem moreno, sabe? Alguém que, eu sou moreno, eu tenho cabelo crespo, mas é um cabelo cacheado. E de repente, quando você começa a mergulhar um pouco nisso,
E essa noção de ancestralidade, ela toma de conta de quem a gente é, e essa noção de que, a minha família, sabe assim, ela sofreu. Eu tenho provavelmente antepassados que vieram da África, que foram escravizados, e eu tenho a possibilidade, sabe, de ser alguém, eu vou ser alguém por eles também. Isso é muito lindo, encontrar esse lugar de afeto, esse lugar afetivo no sonho. Encontrar um sonho que seja afetivo, ele dá outra cara e realmente fica além de ganhar dinheiro, sabe? É além de ganhar dinheiro, é muito mais profundo. Eu espero que os nossos ouvintes eles estejam entendendo um pouco o que eu estou tentando dizer. Porque no fim das contas, o sonho ele é algo tão parte de nós e tão mais necessário que no fim das contas o dinheiro ele vai ser só um extra. Ele vai ser só um bônus, né? Um agregado. Porque vai importar muito mais você como uma pessoa plena. Eu tenho muito medo de chegar aos meus 50, 60 anos e ter vários arrependimentos na vida, sabe? Até agora, com 24, graças a Deus, não tenho nenhum. Eu deito a minha cabeça tranquila no meu travesseiro, levanto tranquilo, sem nenhum peso na consciência, graças a Deus, por tudo. Aconteceu um caso muito triste comigo ano passado, que eu perdi meu melhor amigo, né, no acidente de moto. Uhum. E assim, foi um dos fatores também que me fez sair de casa de forma assim tão rápida, né, porque tudo lá na minha casa lembrava ele, tudo. A gente era amigo desde 2010, tinha 10 anos de amizade. E então, assim, ele chamava minha mãe de mãe, sabe? Então, pra você ver, era uma amizade muito forte, muito grande mesmo, a gente era irmão. Eu chamo até hoje a mãe dele de mãe. E assim, a gente, quando isso aconteceu, a gente não estava meio que se falando. Só que a gente não estava se falando não é porque a gente brigou, a gente não estava se falando porque a gente estava afastado um do outro, né? E nem quando isso aconteceu, quando ele faleceu, a gente estava sem se falar, eu fiquei com um peso na consciência, porque a gente se entendia, sabe? A gente tinha uma amizade muito forte que não precisava se falar todo dia. A nossa conexão, ela transcendia isso. Então, assim, eu não tenho nenhum arrependimento na vida, porque eu sou do tipo de pessoa, e eu acho que você já percebeu também, quando eu quero fazer uma coisa, eu vou lá e faço. Depois eu penso nas consequências, né? Eu quero muito fazer aquilo, eu quero fazer uma que nem eu fiz contigo. Eu quero fazer uma semana de live com 5 pessoas diferentes. Vou marcar a agenda com as 5 pessoas e vou fazer. Fui lá e fiz. Eu sou assim, eu faço porque eu acho que a gente tem que fazer aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente quer. Mas assim, levando isso para um caso mais extremo, eu tenho muito medo de passar anos e anos e anos e não colocar aquilo que eu gosto em prática. E quando você perguntou se eu estava entendendo, cara, eu estava entendendo real o que você estava falando, porque isso faz muito sentido para mim, para algo que é muito mínimo. Por exemplo, eu venho de uma família, pelo menos a parte da minha mãe, né? A minha avó. Que a minha avó, ela teve casa própria agora, cara, esses tempos. Eu acho que tá com o quê? Tá com 2, 3 anos que minha avó teve casa própria. Meu tio, do mesmo jeito. Então, foram pessoas que a vida toda moraram alugados. Se perguntar pra minha avó quantos bairros ela já morou aqui em Rio Branco, ela já morou em todos, sabe? De tanto que morava alugado. E assim, minha avó não teve nada na vida, esse tempo todo. Não teve nada. Minha avó tá com 55 anos, fez 55 agora. Que inclusive a minha avó é engraçada. Todo ano ela faz 50 anos. Você tá com quantos anos? 50. Bom, mas ela fez 50 ano passado. Agora, esse ano eu perguntei pra ela, né? Ela tava meio que mais pra lá do que pra cá. E eu perguntei, vó, você tá com quantos anos? 55. Falei, até que enfim, né? Subiu aí a idade, né? Eu super concordo, eu tô pensando em parar os 50 também. Parar de contar, né? Pra que ficar contando, né? Não precisa. E aí, ela veio ter casa agora, mano, nesse tempo. E meu tio do mesmo jeito, filho dela, né? Então, pra mim, tá muito presente na minha cabeça de que casa própria é uma realização importante e eu preciso disso. Eu preciso quebrar essa, entre aspas, maldição da minha família, sabe? Na minha família não tem ninguém formado até agora, no ensino superior. Então eu preciso ser o cara que vai quebrar isso. Porque a minha família precisa disso.
A minha mãe precisa chegar na roda de amigas dela e falar, meu filho é formado, sabe? A minha avó precisa chegar na roda de amigas dela e falar, eu tenho um neto formado. O meu tio precisa, as pessoas precisam ter orgulho, mas não só por mim, não só eu, Jonathan. Eu, no fim das contas, sou o que menos importa. É a família, sabe? É a representatividade. E eu tô num grau assim da minha vida, cara. E eu lembro até que na primeira live que a gente fez, que a gente comentou um pouquinho sobre política, eu até falei para você que fui um eleitor do Bolsonaro, né? Mas assim, totalmente diferente dos bolsominions. E aí agora algumas pessoas podem até estar pensando, cara, imagina que tu mudou muito para um eleitor de Bolsonaro. Eu falei, não, cara, eu não mudei. Eu fui o mesmo cara que votou no Bolsonaro é o Jonathan de agora. O problema é que agora eu tô me posicionando muito mais para questões que eu não entendia. E eu sou um tipo de cara que quando eu não entendo de algo, eu calo minha boca. Minha mãe me ensinou assim, você não entende das coisas, então você fica calado. Só que agora eu entendo. Questão de cor, principalmente, me identificar como alguém negro, sabe? E dizer, cara, a minha cor é linda, a minha cor é bonita. Se você não gosta, o problema tá contigo, não é comigo. O problema é com você, seu racista de merda. Sabe? Não é comigo o problema. E assim, e outras coisas na vida. E quando eu olho para alguns amigos meus, que aí entra a questão do privilégio, né? Que a maior ambição deles é ter uma moto e um carro. E aqui eu não estou dizendo que ter uma moto e um carro é um problema. Cada um faz o que quer na sua vida. Mas assim, aí você percebe o quanto essa pessoa é privilegiada. Que se por um lado a minha maior ambição na vida é ter um terreno, uma casa própria, um lugar para chamar de meu, a ambição do cara é só ter um carro ou uma moto. Entende? Algo que você, sei lá, você vende, você troca, você compra até de segunda mão, terceira mão, sei lá. E é algo muito volátil, é algo muito simplista, né? Eu quero ter uma casa própria, mas por que eu quero ter uma casa própria? Porque eu fui acostumado em ver minha avó morando alugado, em morar num lugar que não é dela. Meu tio morando num lugar que não era dele, pagando aluguel. Minha mãe por muito tempo também morou alugado. Então assim, eu não quero isso pra minha vida, eu não quero isso pro meu filho, eu não quero isso pra vida dos meus amigos, sabe? Eu acho que a gente tem um pouco dessa função, né, de fazer com que as pessoas olhem para isso, que a gente está cercado de pessoas com pensamentos diferentes, com ideias diferentes, de lugares diferentes, mas que, no fim das contas, elas têm também o mesmo objetivo, viver melhor, viver uma vida mais tranquila. E a minha função hoje é muito mais de, eu não sei se apacentar é o termo certo, mas assim, na falta de um termo melhor, eu vou usar esse, de apacentar os meus amigos e minha família nesse sentido de que, pô, você consegue fazer o que você quer. Basta botar a cara e fazer. Você vai errar, vai sair feio na primeira vez, mas você conserta na segunda e você aprende, você faz. O problema é que em algum momento da sua vida te limitaram. Algum momento da sua vida falaram para você que você não era capaz. Algum momento da sua vida te falaram que quando você tivesse um filho, você teria que parar a sua vida. E não é assim. A vida não funciona dessa forma. Você tem que esquecer as vozes que te falaram isso e focar e correr atrás do seu, e correr atrás dos seus objetivos, da sua vontade, do que você quer. Que eu acredito no seu sonho se você acreditar nele. Então eu tô muito nessa vibe, sabe? De vida. Isso é muito legal, né? É você também um pouco ser suporte para os sonhos das pessoas, né? Isso é muito massa. Eu lembro, você estava falando, eu me lembrei, tanto que o primeiro episódio do meu podcast, que é Medo de Crítica, ele é muito nessa vibe, assim. Eu acho que eu sou uma pessoa que cresceu muito por causa talvez de uma autoconfiança manchada, meio borrada, assim. Eu cresci muito amedrontado de botar minha cara e fazer determinadas coisas, com medo realmente de como as pessoas iam receber, se as pessoas iam entender. E eu tenho medo de ser cancelado antes mesmo de ter internet. E agora as pessoas têm medo de cancelamento, antes mesmo eu já tinha, sabe? Eu tinha vontade de agradar, sabe? De ser uma pessoa que as pessoas olhassem e não ficassem decepcionadas. E eu acho que eu demorei muito tempo, assim, para desamarrar um pouco essas cordas aí que tinham na minha vida. Muito também relacionado ao podcast, principalmente, né? Eu que, enfim, fiz faculdade, então eu sou de uma turma de alunos, uma turma de jornalistas, eu tive vários professores, e a partir do momento que eu apertasse play nesse negócio,
isso ia pro mundo e as pessoas iam poder julgar quem eu sou, julgar a minha capacidade de fazer as coisas. E isso me dava um pavor, ainda que eu tivesse muita vontade de fazer podcast há muito tempo. Então, eu acho que sonhar e, ao mesmo tempo, olhar para tudo isso e conseguir, talvez, encontrar um lugar que você tenha menos medo do que o seu erro vai representar, isso é um desafio, mas é um lugar muito bonito, né, de você encontrar e viver, na verdade. Que é tipo, é isso, vão falar de qualquer jeito, né? Vão dizer de qualquer jeito que o teu sonho não pode, vão dizer de qualquer jeito que você não é competente em determinada coisa. Mas e aí, né? O que a gente vai fazer? Se vão falar de todo jeito, talvez é melhor que falem com você fazendo alguma coisa, né? Do que você não fazendo nada, sei lá. Não sei também, já tô aqui jogando ideias aqui na roda. Foi aquilo que eu falei no começo, assim, é muito melhor falarem, é melhor assim, você ouvir coisas, você fazendo e não se arrependendo, do que falarem e você se arrepender de não ter feito, sabe? Eu acho que é muito isso. É você chegar a uma fase da vida. É esse meu maior medo. Se me perguntarem hoje, Jonathan, qual é o teu maior medo? Primeiramente, é de água, que eu tenho medo de morrer afogado, que eu não sei nadar. Também que tem um pavor de cobra. E segundo é esse, é o medo de caramba, eu poderia ter feito isso, não fiz. Eu não quero, por isso que eu faço tudo que me dá na telha. Eu tenho vontade de de fazer um filme, de criar um roteiro de filme. Eu vou fazer um dia, mesmo que esse filme não aconteça nunca, mas eu vou fazer só para dizer, ó, tá aqui, tá feito. Eu tenho vontade de, sei lá, criar uma história em quadrinhos, eu vou fazer. Então, são coisas assim, que no fim das contas são coisas simples, mas as pessoas me limitam muito a gente, sabe? E eu vejo que isso, por isso entra a importância de você incentivar outras pessoas. Porque entra naquilo que não é todo mundo que tem a mesma ideia que a gente. É óbvio que a gente está conversando aqui, a gente tem ideias parecidas sobre a vida, mas não é todo mundo que tem isso, sabe? Não é todo mundo que tem essa motivação que a gente adquiriu, né, durante a vida. Não é todo mundo que vai pensar sobre isso, que vai... Tem gente que pensa que a vida é só isso, a vida é só aquele quadradinho que ele vive. E não é nem culpa dele, é porque, caramba, eu tiro por mim. Eu passei muito tempo da minha vida conhecendo só o meu bairro. Não conhecia nem os bairros vizinhos. Então, para mim, Rio Branco era aquilo ali. Rio Branco era o meu bairro e o que eu via no jornal, só. Não tinha mais nada. Agora, depois de adulto, eu vim perceber o tamanho de Rio Branco, o tamanho do Acre, o quanto que o Acre é bonito. Outra coisa também que faz com que a gente que coloca na nossa cabeça a gente não gostar da nossa cidade, não gostar de onde a gente veio, não gostar de onde a gente não gostar da nossa cultura, da nossa origem. Cara, são pequenas coisas assim que se você for colocar num papel, você vai ver o quanto que isso afeta a sua vida. São coisas que são macras, né? Grandes, mas que afetam diretamente você como indivíduo, né? São coisas que não deveria te afetar pessoalmente, mas se você for pensar, você está inserido numa sociedade, você faz parte disso, então isso vai te afetar uma hora ou outra, isso vai te afetar de alguma forma. Então é também a gente pensar sobre o sonho dos outros. O meu sonho pode não ser o mesmo que o teu, mas eu acredito no seu se você acreditar nele, se você botar para fazer, a gente vai fazer juntos. E graças a Deus eu sou muito sortudo de ter amigos que acreditam no meu sonho, né? Quando o primeiro episódio do seu podcast, ele é muito massa, velho. Ele é muito incrível, porque você passa o episódio todinho tentando convencer o seu convidado de que não era para você estar gravando um podcast. Eu também sou muito assim. Mas graças a Deus que eu tenho amigos que olham para mim e falam: Jonathan, você é bom. Jonathan, você é foda, você consegue, você faz. Se você... Sabe? E essas inseguranças acontecem comigo direto no podcast. Quando eu vou convidar alguém, por exemplo, que eu acho muito foda. Quando eu fui convidar o Aires para gravar, por exemplo, Paulo Henrique Nascimento, que são pessoas que eu cresci assistindo, que são meus ídolos na comunicação. Bate aquela insegurança fodida. Caramba, o que o cara vai pensar de mim? O cara vai me ouvir, ele não vai gostar de tal episódio, ele não vai querer gravar, ele não vai gostar do meu papo, das minhas ideias, e se eu travar.
baixa aquela insegurança, mas depois que você grava, depois que você consegue, você fala, eu tenho um episódio com o Paulo Henrique Nascimento, eu sou foda, sabe? E você fala para as pessoas isso, você fala, você tem aquele cara ali, você cresceu assistindo também, eu tenho um episódio com ele no meu podcast, ele é meu brother, meu best friend hoje. Isso é incrível, mano, isso é incrível, porque esse é o meu sonho. Essa é a minha ideia, são os meus frutos acontecendo. Mas isso tudo, que para muitas pessoas pode ser o mínimo, isso tudo foi me limitado a vida toda. Isso tudo foi impedido para mim a vida toda. Isso tudo, a vida toda, foi mostrado para mim que eu não podia. E aí eu já vou traçar um paralelo aqui de algo que a gente está antenado, que eu vi você postando um tempo desse, que eu assisti o documentário na Netflix do Emicida, do Amarelo, que ele fala muito sobre isso. Eu achei muito foda, me emocionei quando ele levou lá pro teatro e teve muita gente que estava indo pro teatro pela primeira vez, sabe? E é isso que acontece nas nossas vidas. A minha mãe, por exemplo, até hoje nunca foi no cinema, entende? Então, você imagina, cinema, que pra gente é tão comum, que pra gente é tão... a gente vai toda semana se deixar, e a minha mãe nunca pôde ir. Então, será que não é para isso que a gente está arrumando? A gente tá indo para uma vida tão monótona ao ponto de não ser mais nem vida, ser apenas uma existência. E não é isso que eu quero para mim. E não é isso que eu quero para meus amigos. Não é isso que eu quero para minha família. Eu quero mostrar para eles que sim, é possível. Sim, todo mundo é capaz. Sim, todo mundo pode. Basta ignorar as vozes, basta mudar a mentalidade, que isso também é muito importante. O mundo mudou, a vida mudou. Algumas ideias elas não são mais aceitáveis de forma alguma, e seguir, né? É sobre isso, é muito sobre isso. Você falou do documentário Amarelo, e eu tinha anotado aqui no cantinho também, porque nessa conversa sobre sonhos eu me lembro automaticamente do documentário do Emicida. E é muito sobre isso, é muito sobre senso de comunidade, é muito sobre noção, e é uma coisa que é muito clara também no documentário, que é a gente não, tudo que nós tem é nós, sabe? Assim, é como diz na frase da música dele, tudo que nós tem é nós. E é você voltar realmente, é você subverter um pouco a lógica capitalista atual de que a gente precisa ser o melhor de tudo, né? A gente precisa ser o melhor que todo mundo, porque todo mundo é um concorrente em potencial, né? Porque é isso que o capitalismo nos diz e nos força a ser, e você não pode, senão o fulano do lado vai puxar o teu tapete, e você subverte essa lógica e volta para uma noção de comunidade do tempo dos nossos avós, dos nossos bisavós, do bairro de todo mundo de muro baixo, que todo mundo emprestava tudo para todo mundo e que tudo era basicamente de todos. E trazer e subverter essa lógica capitalista e viver dessa forma, realmente suportando no sentido de dar suporte ao sonho dos outros e acreditando nos sonhos dos outros, isso sabe, assim, fez todo sentido para mim, tem feito cada vez mais sentido para mim essa compreensão de que não importa muito se eu tenho sonhos ambiciosos, no sentido de quero alcançar determinada coisa, se o meu melhor amigo não consegue sonhar e não consegue entender que ele pode fazer isso, né? Então é voltar realmente para o senso de comunidade, isso é muito bonito. É, demais. Caio, e assim, mudando um pouquinho de assunto, como é que anda o teu podcast, cara? Eu vi alguns episódios seus que você fez especiais, né? E eu maratonei o seu podcast, você sabe. Ele já tinha alguns episódios, então eu maratonei. E já falei isso inúmeras vezes, e não canso de falar que esse podcast ele é muito bom. É realmente muito. Você já entrou com os dois pés na porta, assim. Você é muito bom. E eu também acho muito original. Eu não sei o que você acha disso, mas eu acho ele muito original. E aquilo, e outra coisa que eu te invejo, mas é uma inveja branca, tá? Uma invejazinha boa. Assim, que você encontrou, eu não sei se você tá à vontade com o seu formato, mas assim, você encontrou o seu formato muito rápido. E pra mim foi um perrengue encontrar um formato que me agradasse. Que, nossa, foi um perrengue feio. E eu até já te falei isso na live que a gente gravou, que foi de 2019 pra cá que eu achei um formato de podcast que eu
me sentisse à vontade, que não, agora sim, isso aqui eu posso fazer para a vida toda, que isso aqui tá agradável. Volta e meia você coloca alguma coisa a mais, um quadrozinho e tal, mas o formato é aquele ali. E o seu formato se encontrou muito rápido, assim, você se identificou muito rápido e você sai muito bem naquilo que você faz. Então, como é que você está enxergando, assim, você pode antecipar alguma coisa para a gente, de novidade para 2021, suas ideias para o podcast, como você está enxergando a cena do podcast atualmente, e se você percebeu a evolução do Caio, que começou lá do primeiro episódio, ao Caio de agora, do Aquele de 30. Vamos lá. Primeiro, obrigado, né? Você, nossa, eu adoro seu podcast. Eu estava ouvindo, inclusive, saiu hoje, né? Hoje de manhã eu já estava ouvindo no trabalho. Obrigado, assim. Na verdade, eu sabia que eu queria fazer alguma coisa conversada. E assim, eu vejo muito que o meu podcast ele já não é o mesmo do primeiro, do segundo e do terceiro episódio, por exemplo. A minha ideia inicial era basicamente reunir amigos próximos e a gente ir devaneando e conversando e rindo sobre coisas da vida, sobre as minhas paranoias. E de repente, acho que muito por ser jornalista, eu acho que ele foi tomando aos poucos uma ideia meio de entrevista, uma conversa mais... Tem episódio bem profissional, assim, de assuntos bem mais sérios e eu acho que é isso, assim, o jornalista pode até tentar sair um pouco do jornalismo, mas o jornalismo não tem como sair. Eu acho que é um pouco isso, assim, o formato... Ele segue essa lógica. Eu acho que, enquanto projeto, em relação ao formato, a minha ideia maior é conseguir, em algum momento, não sei se presencialmente ou se melhorando o equipamento, juntar mais de uma pessoa na conversa, quem sabe 3 pessoas, 2 pessoas, né? Não sei, além de mim, para ter uma conversa mais dinâmica, talvez um pouco mais E é claro que isso é técnica, né? Como a gente já conversou sobre isso, como a gente é produtor de conteúdo de baixa renda, né? O nosso podcast, a priori, o meu sonho é que ele consiga se manter, pelo menos, né? E que ele ainda não consegue se manter. Eu que tenho que fazer tudo do meu bolso, tudo que requer um gasto, eu preciso fazer do meu bolso. Então... eu acho que são desafios técnicos, assim, né? Que eu quero um dia conseguir, quem sabe, organizar esse bonde, que eu tentei uma vez e não deu muito certo, a qualidade da gravação não ficou muito boa com mais de uma pessoa, então seguimos no que eu tinha planejado inicialmente e na hora certa essas mudanças acontecem. Em relação ao que vem por aí, assim, o meu podcast está em pausa, né? Eu dei uma paradinha. Eu fiz 3 episódios especiais sem ninguém, episódios bem mais curtos, usando como mote aí filmes e séries, e parei ali no final do ano, né? O último episódio saiu na última segunda-feira de 2020, eu tô na verdade roteirizando, né? Agora eu resolvi... As poucas mudanças que eu fiz foi separar os meus episódios em temporadas, justamente por causa disso, né? Como eu sou sozinho e eu que gravo, eu que roteirizo, eu que edito, se eu não parar, eu vou enlouquecer, né? Não tem como, porque eu tô pensando em pauta 24 horas. Se o meu podcast começasse a render um dinheiro para ter um editor, por exemplo, seria mais fácil, né? Porque daí a gente grava 3 por dia, se deixar. Que é uma coisa que a gente gosta de conversar. Mas tem que editar, e editar requer um tempo. Eu gasto um dia editando um podcast, uma tarde. E eu tenho um trabalho formal, então tudo isso é feito entre uma coisa e outra. Então eu achei por bem, depois de muito refletir, separar por temporada. E daí estou roteirizando, na verdade, a segunda temporada. A segunda temporada que, em primeira mão, vai ser só sobre... sexo, sobre relacionamento, sobre a área afetiva, sobre vários prismas,
basicamente eu quero falar de sacanagem, na verdade, né? Porque eu já me exponho pouco naquele negócio. Todo episódio eu tô expondo alguma coisa que eu tô tentando destruir qualquer possibilidade de ter um relacionamento amoroso em algum momento da minha vida, que eu sei que ou então a pessoa que aparecer, ela vai ser amor verdadeiro, né? Porque se ela tiver ouvido e quiser ainda ela vai vir certa. E é isso, assim, eu tô roteirizando, eu não tenho data exata para começar, mas quero começar a gravar mais tardar na próxima semana, para quem sabe no final de janeiro já começar a segunda temporada. Já contactei algumas pessoas que eu quero começar, pelo menos, a desenvolver uns assuntos e ver no que vai dar, na verdade. Também não sei que tamanho que vai ter essa temporada, se vai durar o ano todo, como durou basicamente a primeira, que é o mais provável que aconteça. E indo, né? Mas assim, de projeto mesmo, eu já falei e repito, né? Que quem sabe algum patrocinador aí esteja nos ouvindo, esteja interessado aí em patrocinar um podcast, ou 2 podcasts, no caso você e eu, né? Tamo aí. A gente tá nisso pra isso, né? Assim, a gente é o nosso sonho viver disso, ou pelo menos que o nosso podcast se sustenta, né? O meu também, cara, muitas vezes ele para, assim. Eu espero que para esse ano de 2021 não aconteça, mas assim, desde que eu comecei a fazer 2018 até hoje ele para assim do nada, e é muito ruim, assim, é muito ruim para mim como ouvinte de podcast, que eu não gosto de acompanhar podcast que não mantém uma regularidade, né? Por exemplo, o cara prometeu postar toda terça, aí essa terça ele não postou, por que não? Sabe? Então eu como ouvinte já sou chato, assim, imagina eu como produtor, né? Então eu acho que o meu ouvinte também, e os meus ouvintes, eu já conquistei um público fiel, assim, ao ponto de quando chega a data certa do podcast, ele já me cobra, cadê? Já saiu, lançou? Vai sair que horas? Quando? Com quem? Vai ser sobre o quê? Então eles já esperam, assim, e é muito bom isso, e ao mesmo tempo muito ruim, porque me cobra a ter que fazer, sabe? Independente do que está acontecendo na minha vida pessoal, mas a gente está nessa para isso, né? Para tentar fazer com que o nosso podcast pelo menos se sustente. O nosso sonho é viver só disso, né? Do nosso conteúdo, do nosso produto. Mas, cara, fico muito feliz assim pelo crescimento do seu podcast e vamos ver, 2021 mais uma vez é o ano do podcast. É isso, eu concordo super. E, cara, então vamos lá. Estamos 1h15. Eu acho que a gente já trocou uma ideia bacana que rendeu um podcast. Olha só, minha preocupação, graças a Deus, deu certo. Deu certo, sempre dá. E, Caio, eu sempre deixo esse finalzinho para o convidado deixar suas considerações finais para falar um pouco, deixar alguma mensagem que queira deixar. Mas antes eu queria falar para os ouvintes que a partir desse ano de 2021, o Plataforma ele vai ter... Era para eu ter falado isso há muito tempo atrás, só que eu não falei, né? Já tá com 4 episódios aí e eu não falei, mas eu tô falando agora que eu lembrei agora. Mas assim, o nosso podcast agora vai ter alguns cortes, tá, galera? Os cortes que são... alguns trechos da conversa do Plataforma que vai sair lá no nosso Instagram. Então, eu sempre falo para você seguir a gente no Instagram, que é @teologodequinta, e vocês não seguem, né? Mas agora vocês vão seguir porque vocês vão ter um motivo a mais, tá? Para seguir a gente. Então, segue a gente no @teologodequinta, porque os cortes dessa conversa que eu tive com o Caio vai sair lá. Vai sair assim, esporadicamente. Vai sair 1, 2, 3, 4, 5... vai ser lá no Instagram, e aí já é um motivo a mais para você acompanhar a gente, para você ouvir alguma coisa que você achou interessante, e com base nesse corte você ir ouvir o episódio completo, mandar pro seu amigo, dá para cortar ele já é cortado, né? Então você pega aquele episódio e bota nos seus status, nos seus stories da vida, que é muito legal, tá? Então essa é uma novidade pra gente no Instagram. Então segue a gente no Instagram, @teologodequinta.
que vai ter cortes lá dos podcasts. Já tá rolando quando esse episódio tá indo ao ar, mas só como não falei, eu achei necessário falar agora, os cortes desse episódio também que eu gravei com o Caio, vai estar lá. Então é isso, Caio, muito obrigado, mano, por você ter aceitado o convite mais uma vez, sempre bom conversar contigo, não é à toa que já é a terceira vez que eu te convido para conversar, então é muito, muito bom trocar essa ideia. Então agora esse é o seu lugar de fala. Olha aqui. Se você quer mandar abraço, mandar beijo, sei lá, fica à vontade. Cara, eu acho que eu só quero agradecer mesmo. Obrigado por essa parceria aí. Foi uma coisa boa que aconteceu em 2020, que foi um ano tão desafiador para todo mundo, que, na verdade, já que a gente está no começo do ano, eu espero que 2021, ainda que cheio de desafios também, né, até a nossa tão sonhada vacina, vem logo vacina, né? Não vou nem entrar muito nesse assunto, que eu já me irrito com o governo brasileiro. Então, que 2021 seja um pouco mais generoso com a gente, que permita encontros presenciais. Eu sei que a gente está distante geograficamente, mas quem sabe, não é mesmo? Quando eu conseguir dar um pulo aí em Rio Branco, a gente consegue gravar alguma coisa pessoalmente. Obrigado de verdade por você criar conteúdo aí no Acre. Eu que sou da comunicação e eu vejo você fazendo isso, é muito inspirador, na verdade, para todo mundo. Vários amigos meus que amam rádio e que se inspiram de alguma forma na criação de conteúdo em forma de podcast. É muito legal, né, ter um produto que já está há tanto tempo no Acre. O primeiro podcast, espero que não seja o último e que logo sejam criados outros. Obrigado pelo convite, estamos sempre à disposição, estamos junto. Live é aquilo, como eu te falei, fico nervoso mesmo, porque meu lance é mais fácil falar, mas também estamos aí, vamos fazendo. E obrigado real, assim, vida longa ao Teólogo de Quinta, à plataforma, vida longa ao Aquele de 30 que é o meu, e vamos junto construir conteúdo aí, porque é isso, assim, é muito bonito, legal ouvir podcast grande com um entrevistado conhecido, mas uma coisa que eu percebi aí eu comecei meu podcast em maio, depois de mais de meio ano de podcast, é que as pessoas são incríveis e tem muita gente incrível que não é famosa, tem muita gente que tem muita coisa para acrescentar. E contar histórias, que é o trabalho da comunicação, não deixa de ser também uma forma de botar isso em prática no podcast. Então, vida longa ao Teólogo de Quinta, a plataforma, vida longa ao Aquele de 30 e tamo junto. Da hora, Caio, é isso. Tamo juntão. É isso, galera. Até a próxima. Muito obrigado. E